Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual produzida pela Ford College. O tema de hoje é Fundamentos de Contas Solana. Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa trilha de transição da EVM para SVM, e logo depois da nossa última lição onde falamos sobre síntese, conceitos e decisões de projeto, nós focamos bastante no particionamento de estado. Mas olha, para a gente realmente dominar esse particionamento no ecossistema da Solana, a gente precisa dar um passo para trás. Nós precisamos olhar para a base da coisa toda, a anatomia de onde esses dados ficam guardados. E é exatamente isso que a gente vai desbravar hoje. Para garantir que essa nossa transição seja super suave, eu dividi nossa análise em um roteirinho bem prático. Primeiro, a introdução da EVM para SVM. 2, a anatomia de uma conta. 3, o modelo do cofre. 4, a construção de um token. 5, decisões de arquitetura. E, para fechar, o número 6, nossos próximos passos. Rápido e rasteiro. Então, vamos lá. Seção 1, Introdução da EVM para SVM e o grande desafio do Estado. Sabe qual é o maior desafio na Solana? É justamente como dividir, como particionar esse estado. Diferente do Ethereum, onde o estado geralmente mora todo lá dentro de um único e gigante contrato inteligente, na Solana o negócio é quebrado em vários pedaços menores. E isso traz uma regra de ouro para nossa arquitetura. Contas menores, contas mais focadas, são o grande segredo. Por quê? Porque elas permitem que a gente processe transações mexendo em bem menos dados de cada vez. O resultado disso é uma redução drástica nos conflitos de paralelização, o que garante aquela velocidade absurda que a rede da Solana tem. Certo, passando para a seção 2, a anatomia de uma conta e os seus 5 campos essenciais. Imaginem uma conta na Solana como se fosse um container de dados super compacto. E todo container desses tem 5 propriedades fundamentais sem exceção. Primeiro, a chave pública, que é basicamente o endereço, o identificador exclusivo. Segundo, os lamports, que representam o saldo do token nativo lá dentro. Terceiro, os dados em si, que são um array de bytes onde o estado da aplicação realmente vive. Em quarto lugar, temos o owner, ou dono, que é a chave pública do programa que tem a permissão de alterar esses dados. E por último, a flag executável. É um simples verdadeiro ou falso que avisa a rede se aquela conta tem um código de programa rodando ou se são apenas dados comuns. É uma estrutura de verdade linda e super minimalista. Agora, uma coisa que é absolutamente fascinante aqui é o conceito de lamports. Na EVM, a gente está super acostumado com o gas, certo? A gente paga o gás só pela computação ali na hora da transação. Mas na Solana é diferente. A persistência do armazenamento tem um custo econômico contínuo. Os lamports são a menor fração do token Sol. E eles ficam ali, guardadinhos, dentro da conta, literalmente pagando a conta e financiando a existência desses dados na rede. O que nos leva direto a um conceito muito legal, a isenção de aluguel. Pensa assim, para que seus dados não sejam simplesmente apagados, a conta precisa manter um saldo mínimo de lamports. E esse valor é calculado com base no tamanho dos dados que você está armazenando. Quando você atinge esse saldo mínimo, a conta fica isenta de aluguel e os dados continuam vivos e seguros na blockchain. É uma sacada genial de engenharia para evitar que a rede fique toda inchada com informações inúteis. Porque, no fim das contas, a rede da Solana age como um senhorio, um proprietário de mods extremamente rigoroso. A gente até brinca por aí. Se o aluguel não for pago, o senhorio da rede vai limpar o seu cofre. E pior que não é brincadeira, viu? O sistema vai lá, pega os lamports que sobraram e simplesmente varre os seus dados para o esquecimento. Sumiu. Então, prever e depositar o aluguel certinho é uma decisão absolutamente crucial. Entendido isso, vamos para a seção 3, o modelo do cofre. Uma metáfora visual para ajudar a fixar. Para a gente realmente cimentar essa ideia na cabeça, imaginem o ecossistema da Solana como um depósito gigante cheio de cofres de segurança. Lá no Ethereum, o modelo da EVM é mais parecido com você alugar um apartamento. O espaço lá dentro é flexível, você entra pela porta da frente, guarda o que quiser, e o custo de guardar as coisas já está meio que embutido na transação, no gas. Agora, a máquina virtual da Solana, a SVM, é como alugar um cofre no banco com um tamanho fixo. Você precisa pagar o aluguel adiantado para manter ele lá e tem um gerente de olho em tudo. Se a gente mapear essa metáfora direitinho para aqueles 5 campos que vimos agora há pouco, fica assim. A chave pública é como se fosse o número do corredor e o número do seu cofre. O owner, que é o proprietário, é a fechadura. E a regra de ouro aqui é imutável. Apenas o programa que tem a chave dessa fechadura, o chaveiro oficial, pode abrir o cofre para mexer no conteúdo, que são os dados. E claro, os lamports são as notas de dinheiro que você deixa lá dentro do cofre para pagar a taxa de manutenção do banco. E lembram daquela flag executável?
Bom, ela simplesmente tenta alguns desses cofres com uma cor diferente. Vamos imaginar, por exemplo, umas caixas azuis especiais. Quando o sistema bate o olho e vê que aquele cofre é executável, ele já sabe que não tem documentos ou joias comuns ali dentro. Tem um código de programa que pode ser acionado. É uma forma super elegante de separar o que é estado do que é lógica. Beleza, vamos em frente. Seção 4. Construindo um token. Como fica o famoso padrão RC20 na Solana? E como a gente aplica tudo isso no mundo real? Se fôssemos traduzir o padrão RC20 que todo mundo que vem do Ethereum já conhece para a Solana, aquele contrato único é estilhaçado em 3 peças distintas. Passo 1, a conta Mint. É um cofre exclusivo para os dados globais do token, tipo o fornecimento total dele. Passo 2, as contas de token. Aqui cada usuário ganha um cofrinho individual para guardar apenas o seu próprio saldo. E o passo 3, a conta do programa. Esse é aquele cofre especial, executável, que guarda toda a lógica do token SPL. O estado fica completamente particionado. E é aqui que brilha o controle de acesso da Solana. Pensa comigo, quantos programas vocês acham que podem alterar o saldo de uma conta de token? A resposta é exatamente 1. Por mais que a conta de token esteja ligada a um usuário específico, o campo Owner, o dono desse cofre, está configurado apontando para o programa SPL Token. Somente ele tem a autoridade mecânica de mexer naquele array de bytes onde o seu saldo está anotado. É seguro, é determinístico e incrivelmente rápido. Mas a gente sabe que no desenvolvimento de software, os requisitos mudam o tempo todo. O que nos traz a uma dúvida prática muito comum. E se eu precisar aumentar o tamanho desse cofre? E se um programa precisar adicionar novos campos de dados a uma conta que já existe? Lá na EVM, a gente só adicionaria os dados no mapeamento flexível e pronto. Mas na Solana, a história é outra. Redimensionar uma conta é mais do que só escrever uns bytes a mais. Lembram do nosso rigoroso senhorio? Pois é. Para ter um cofre maior, você tem que fazer uma operação explícita de realocação. E o mais importante, você vai precisar colocar mais Lamperts lá dentro para cobrir a nova exigência de isenção de aluguel desse espaço extra. Tudo tem um custo transparente de recursos. E isso nos leva à seção 5, decisões de arquitetura. Vamos usar cofres isolados ou compartilhados? Quando a gente entende essas regras mais rígidas e mecânicas, as melhores práticas de design na Solana começam a surgir naturalmente. Sabendo como o aluguel e a propriedade funcionam, a gente se depara com um grande trade-off operacional na hora de estruturar os dados. De um lado, você pode usar várias continhas pequenas, cofres isolados. O lado ruim é que você paga mais aluguel no total. O lado bom é que não há contenção na hora de gravar dados, o que deixa a rede voando. Do outro lado, você pode jogar tudo numa conta única. Você economiza no aluguel, mas cria um engarrafamento, porque muitas transações vão tentar abrir o mesmo cofre ao mesmo tempo, limitando a velocidade. É uma escolha clássica de engenharia que a gente tem que fazer a cada novo projeto. E, finalmente, chegamos à seção 6, próximos passos. Rumo às permissões. Pessoal, agora nós temos a base técnica para entender exatamente o que acontece debaixo do capô de cada conta na rede Solana. Então, antes da nossa próxima lição, eu deixo um exercício prático sugerido para vocês. Abram um explorador de blocos da Solana hoje mesmo. Busquem por qualquer conta de token por lá. E tentem identificar visualmente aqueles 5 campos que a gente conversou. Achem quem é o owner, deem uma olhada no saldo em Lamports e vejam o tamanho dos dados. Ver isso acontecendo na prática é o que realmente consolida o aprendizado. E para deixar todo mundo pensando até a nossa próxima análise, se os programas não têm chaves privadas da mesma forma que os usuários, como é que eles afirmam propriedade determinística e assinam transações para os cofres que eles controlam? Olha, a resposta envolve algo chamado PDAs, ou endereços derivados por programa, e eu garanto que é fascinante. Para descobrir essa resposta e mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos da Web3, não deixem de acessar Ford College. Muito obrigada por acompanharem mais esta explicação visual e a gente se vê na próxima.